Boa noite. Começo agradecendo a confiança, agradecendo o carinho e agradecendo especialmente, né, a prioridade que vocês estão dando para vocês, para a família de vocês, para esse assunto, porque hoje, no meio em que a gente é tão bombardeado por tantos excessos, estar aqui é realmente colocar, né, a nossa família de alguma forma como prioridade. Então eu começo agradecendo, né, porque eu sou muito grata às pessoas que confiam em mim. Hoje eu recebi uma mensagem muito linda, assim, que depois eu quero até falar sobre ela. E eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que de alguma forma consomem o conteúdo que eu coloco aqui, porque eu faço de todo o coração, vocês sabem disso, né? Faço com toda a minha alma, de verdade mesmo. Então, hoje, gente, esse tema é um tema que foi especialmente solicitado pelas mães do curso da Maternidade Presente. É um tema que, né, eu dou oportunidade dentro do curso, né, que tem muitos assuntos. Eu dou oportunidade para que elas possam escolher um tema que elas queiram aprofundar, que elas queiram abordar. E esse foi um tema que nós trabalhamos, né, na Maternidade Presente, nas dúvidas, nos desafios que os pais enfrentam. Então, por isso que eu tô decidindo abrir, trazer para vocês, porque eu sei que a alimentação infantil é algo que mexe, né, com toda uma estrutura familiar, né? Um desafio com uma criança com uma dificuldade alimentar, a gente não fala só da criança, a gente fala de toda uma estrutura familiar. Então, nós vamos entender, né? Eu vou trazer o esboço disso para vocês e depois quero que vocês se sintam à vontade para trazer as dúvidas. Então, primeiro, quando a gente fala de alimentação, nós temos que entender um pouco sobre as fases de desenvolvimento da criança, sobre os processos, como que se inicia crenças em relação à alimentação. E hoje eu falei sobre isso, né, nos stories, como que nós, pais, vemos essa questão da alimentação. Tudo aquilo que nós acreditamos, de alguma forma nós refletimos isso para o nosso ambiente familiar. Se eu acredito, né, que a alimentação pode ser algo leve, que a alimentação pode fazer parte de um contato prazeroso, né, de momentos saudáveis, de conexões familiares, de memórias afetivas, eu vou lidar de uma forma com a alimentação. Se eu acredito que a alimentação é algo pesado, é algo que me tira do sério, é algo que toda vez que eu vou acessar isso, né, de alguma forma isso traz emoções negativas, eu vou lidar com esse assunto, eu vou lidar com essa questão, com esse cenário familiar de uma forma negativa. Então, gente, primeiro de tudo, trabalhando com os pais, nós somos as nossas crenças. Nós somos aquilo que nós acreditamos. Nós transmitimos para o outro aquilo que nós estamos cheio, né? Das convicções, né? Daquilo que a gente acredita. Então, tudo começa aqui. Tudo começa no nosso nível do pensar. E aí, gente, por que isso tem a ver com as fases de desenvolvimento da criança? Porque, primeiro de tudo, nós temos que entender que a alimentação não começa lá na introdução alimentar. A alimentação começa na fase oral da criança. A alimentação começa em todo movimento, em toda crença que essa mãe, que esse pai, que esse núcleo familiar tem em relação à amamentação, em relação à alimentação do filho. Então, gente, vamos começar pensando. O que a gente acreditava sobre a amamentação? Se a gente, durante o nosso processo de gestação, durante a nossa gravidez, a gente já enche o nosso cestinho de dificuldades em relação à amamentação, vai ser difícil, vai doer, a minha mãe não amamentou, eu não tenho bico do peito, eu tenho prótese, eu já fiz plástica, eu não tenho os ductos necessários. Então, se a gente já se enche de crenças disfuncionais em relação à amamentação, eu falo que a partir daí nós já estamos de alguma forma refletindo
e interferindo, né? Não vou nem dizer determinando não, mas interferindo no processo alimentar dos nossos filhos. Então, gente, tudo começa com aquilo que nós vamos construindo no nosso processo e que nós vamos refletindo para os nossos filhos. Então, a primeira via que a criança tem, o primeiro contato que a criança tem, gente, é com o peito materno na maior parte das vezes. E eu falo que não é só o peito, é o colo, é o acolhimento, é o carinho, é o sentir esse processo, tá? Porque tem várias mães que não conseguem verdadeiramente amamentar, mas que conseguem dar colo e fazer com que o momento inicial da alimentação, que seja com uma mamadeira e, né, com leite artificial, seja um momento prazeroso, seja, né, repleto de emoções positivas. Então, o nosso processo de desenvolvimento alimentar, de emoções ligadas à alimentação infantil, se inicia nesse primeiro contato que a criança tem. Primeiro contato que a criança tem com o alimento, e não só o alimento em si, né? Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo isso. As crianças, gente, elas estão conectadas com a gente emocionalmente. Então, as crianças estão fusionadas emocionalmente às suas pessoas de referência, geralmente mãe e pai. Então, quando eu falo da alimentação, eu não estou falando o processo em si de colocar um alimento na boca da criança. Eu estou falando todo esse entorno. Eu estou falando de toda a preparação. Eu estou falando de todo o movimento, inclusive todo o processo que essa família tem vivido em relação, né, a chegada de um bebê em casa, em relação ao processo da amamentação, em relação, né, ao sono da criança e a tudo que envolve esse desenvolvimento infantil. Então, a alimentação, ela começa muito antes do alimento propriamente dito ser oferecido para os nossos filhos. Começa, inclusive, no nosso processo de como que nós acreditamos, né, que vai ser o processo da amamentação, o processo da introdução alimentar e a vida inteira, e por aí vai, tá? Porque tudo isso que eu tô falando em relação à amamentação, nós vamos falar em relação à introdução alimentar, em relação à introdução e adaptação escolar, em relação à chegada de um novo bebê em casa, de um irmão. Então, tudo começa na nossa questão emocional, no que os pais sentem em relação a isso. Se tá difícil pra gente, usem a técnica que eu já fiz uma live sobre isso, do Sleep Talk. Libere essa criança disso. Fale a verdade com seu filho, numa linguagem acessível. Faça a técnica do Sleep Talk, libera e se apropria daquilo que é do adulto, ok? Então, isso é muito importante a gente pensar. E quando a gente fala da amamentação, o processo do desmame e da introdução alimentar segue esse mesmo caminho que eu falei, segue esse mesmo conceito, né? Como que nós preparamos a criança para esse processo? Porque quando a gente fala de alimentação, gente, na verdade, nós estamos falando de uma fase de desenvolvimento da criança muito maior do que propriamente alimentação. Nós estamos falando da primeira fase, né, das crianças, que no processo de desenvolvimento, que é a fase oral. Então, toda questão que a gente trabalhar sobre alimentação infantil, e não só infantil, tá, gente? Que da alimentação do adulto, inclusive, nós estamos remetendo a como que foi processada a fase oral durante a infância. Então, adultos que têm total dificuldade, né, alimentar, adultos que têm total dificuldade de não ter algo na boca, porque aí questões no futuro que vão vir, questões de cigarro, questões de drogas, inclusive, questões de precisar deixar a boca,
né, com algo, porque o que que é a questão do cigarro, a questão das drogas, a questão, né, dos vícios que envolvem a boca? São questões relacionadas ao desenvolvimento da fase oral. Então, o que que é essa fase oral, gente? É a fase da vida do bebê, da criança, que dura até aproximadamente os 2 anos, em que a criança experimenta o mundo através da boca. O que que significa isso? Que a criança na fase oral, ela está literalmente experimentando o mundo com a boca. Através dessa fase, gente, que já envolve a questão do próprio desenvolvimento infantil, a criança, ela sente... Por que que a gente fala que sexualidade, né? Quando eu trago esse tema sexualidade, que eu também já fiz uma live sobre isso, sexualidade, eu não estou falando dos órgãos genitais somente, eu não estou falando de sexo. O que que é sexualidade? É o prazer através do nosso corpo. Crianças até 2 anos sentem prazer por meio da boca. A boca é o órgão principal para elas entenderem o mundo, para elas se conectarem com o mundo, para elas experimentarem o mundo. Então, se você oferece, por exemplo, para uma criança isso aqui, nós sabemos qual que é o objetivo e qual que é a funcionalidade de uma caneta. A criança vai ver isso aqui, gente, o que que ela vai fazer? Ela vai lamber, ela vai colocar na boca, ela vai chupar. E ela faz isso porque ela é desobediente, ou porque ela tá querendo testar os pais, ou porque ela quer atingir os pais. Vou falar sobre isso, tá? Boa sua pergunta. Ela faz isso por causa disso, gente? Não, ela faz isso porque é a forma que ela tem, que é de experimentar o mundo. É a forma que ela tem de entender o que será que é isso. E aí a gente mostra, filho, isso é uma caneta. Em vez da gente reforçar, não coloca na boca, que a gente está reforçando o contrário, o que nós vamos fazer? Filha, caneta. Caneta é de escrever. Entende? Nós vamos mostrando a funcionalidade para a criança. Então, gente, a forma com que a gente processa essa fase oral, e tem várias coisas que acontecem na fase oral. Tem a amamentação, tem o desmame, tem, né, os recursos que a gente usa. Mamadeira, bico e inclusive a retirada da mamadeira, a retirada do bico. Tem a introdução alimentar. Então tem várias coisas se processando durante a fase oral da criança. E o mais importante que nós pais precisamos ter em relação à fase oral é respeitar o ritmo da criança, respeitar o desenvolvimento da criança, oferecendo recursos para isso. Por exemplo, nós vamos fazer o desmame. Gente, eu vejo que muitas mães, elas querem descansar. Elas não querem desmamar. E elas enxergam no desmame a possibilidade de descansar. Elas enxergam no desmame a possibilidade de dormir uma noite inteira. Elas enxergam no desmame a possibilidade de serem mais livres, né, em relação a esse bebê. Então, eu tenho inclusive uma live também, quem tiver dúvida depois, né, e quiser procurar, no canal do YouTube, gente, entra lá no canal do YouTube, tem todas essas lives que eu tô falando pra vocês disponível. Tem uma live só do desmame, tem uma live só do desfraude, tem uma live que eu falo sobre o Sleep Talk, que eu falei aqui pra vocês, tem uma live sobre sexualidade. Então, o que que acontece? Todo esse processo, a gente precisa respeitar o momento que o nosso filho tá vivendo. Eu imagino que tem sido uma batalha, né, passar por essa fase oral durante a pandemia. E o que que eu percebo, gente? Que muitas vezes nós atribuímos a essas conquistas das crianças formas da gente se sentir melhor, da gente, né, se sentir mais descansada, e não é através disso que vai vir o nosso descanso.
entende? Eu vejo muitas vezes, e no curso da maternidade presente, a gente consegue ressignificar um pouco isso. Inclusive, depois, né, da conferência que eu tive em relação a esse assunto, algumas mães chegaram a me falar, falaram assim, Marcela, que vontade de voltar à fase da amamentação noturna, que se eu soubesse que era isso que você tá falando, eu tenho certeza que eu teria ressignificado esse processo e teria sido muito mais leve. Então, muitas vezes, nós queremos passar de fase. Eu falo que muitas vezes nós vivemos uma maternidade, eu dei um nome para essa maternidade videogame. A gente fica querendo passar de fase. Que hora que essa fase vai passar? Nossa, eu tô doida para passar essa fase. Só, gente, que o que acontece? Uma fase passa, mas outras fases virão. E todas as fases, eu falo para vocês, existem as gostosuras e existem os desafios. Então, quando a gente começa a libertar os nossos filhos, deixar que eles sejam criança na essência e apropriar daquilo que é nosso, as coisas ficam muito mais leves. Eu conheço casos que eu acompanhei no consultório, inclusive, de crianças que acordavam a noite inteira, de 2 em 2 horas, que não precisavam de mamar, não era pela amamentação, eles acordavam para ver se as mães estavam bem, porque as mães estavam sofrendo tanto durante esse processo que, ligada emocionalmente aos filhos, os filhos acordavam porque essa mãe precisava de ajuda, não era a criança que precisava, tá? Então sempre se perguntem em relação a isso. Como eu estou em relação a esse processo? Como eu estou em relação à introdução alimentar? Como eu estou em relação ao desmame? Como eu estou em relação, né, a fórmula do meu filho? Como eu estou em relação ao almoço na minha casa, né, com os meus filhos, às vezes um pouco mais velhos? Como que está essa questão alimentar? E eu falo, gente, esse assunto eu consigo falar com muita propriedade de 2 modos, como propriedade profissional, mas especialmente como propriedade vivencial, porque eu tive 2 situações totalmente diferentes aqui em casa, nas minhas 2 maternidades, em relação a essa questão alimentar. Eu tenho uma filha extremamente resolvida, o tanto que vocês imaginarem, com 5 anos, resolvida na questão alimentar, que vai na geladeira, pega o que ela quer, coloca as coisas, né, na bancada para eu fazer a janta. Se demora um pouquinho, fala assim, mãe, que horas que é o café? Extremamente resolvida. E uma outra, que é um pouco mais velha, que tem 8 anos, que eu fiz um processo alimentar totalmente diferente dessa mais nova e que nós temos reflexos aqui em casa em relação a isso e que a gente caminha diariamente nesse processo, tá? Então, tem muitas questões emocionais envolvidas e eu vou contar no finalzinho para vocês sobre, né, essa questão bem prática para vocês entenderem e se apropriarem para a vida de vocês. Então, tem todas essas questões relacionadas à fase oral, né? A fase de desenvolvimento dos nossos filhos, que traz toda essa experimentação através da boca. Então, quando eu falo de crianças que se recusam a experimentar novos alimentos, que se recusam à questão alimentar, essa criança, gente, não tem que ser focada na alimentação. A criança que está na fase oral e que ela tem essas recusas e que ela tem desafios em relação à alimentação, ela tem desafios em relação à experimentação do mundo, entende? Porque a fase oral, a boca é a forma que ela está experimentando o mundo, não só um alimento. E muitas vezes nós também enviesamos o processo dos nossos filhos. Nós enviesamos por meio da tecnologia. A gente não faz o movimento para que a criança possa realmente experimentar, sentir cada alimento, tocar nos alimentos, se apropriar, ver o que gosta, ver o que não gosta. Então, gente, toda fase de apropriação, de descoberta, nós temos que envolver a criança. Não dá pra gente fazer uma papinha ali que as crianças não sentem o que é cada alimento. Não dá pra fazer algo que a gente coloca uma tela na frente e vai introduzindo o alimento na criança sem a criança ter a percepção. Porque entende que quando a gente
tá fazendo isso, nós estamos invadindo o corpo da criança, ou seja, o alimento tá entrando, mas o alimento não tá entrando de forma consciente. Porque quando eu coloco uma tela aqui, eu de alguma forma eu travei, eu barrei essa parte da consciência que faz, inclusive, com que os nossos filhos aceitem, não aceitem, recusem, né? Experimentem novamente, processem, entende? Então, muitas atitudes que nós temos também enviesam o processo alimentar. E outras questões, né, gente? Por exemplo, às vezes, o momento da refeição é um momento de discussão do casal. O momento da refeição é um momento que todo mundo briga. O momento da refeição é um momento pesado, é um momento difícil. Isso vai impactar na forma que os nossos filhos vão se relacionar com o alimento. Se os momentos alimentares não forem momentos compatíveis com emoções positivas, a marca que fica do alimento é a marca do peso. É a marca da dificuldade, é a marca da briga. Então, gente, essas crianças, elas estão assimilando muito mais do que um alimento. Elas estão assimilando tudo que vem por trás desse alimento. Elas estão assimilando o preparo desse alimento. Elas estão assimilando como que nós, responsáveis pais, lidamos com isso. E quando a gente olha pra gente, o processo é impressionante, porque eu, inclusive, já passei por isso, né? O alimento, pra mim, durante muito tempo, foi algo assim, né? Eu queria mais prático, mais rápido, né? Rotina acelerada que a gente vive, de várias atividades. E eu entendi que aquilo que era pra mim era a forma com que as minhas filhas lidavam com o alimento. Não tinha aquele... comia para ficar pronto, né? Vamos dizer assim, vamos comer para ficar pronto porque tem que comer, né? Porque aqui em casa nós temos alguns pilares, né? Então comia para ficar pronto, não comia para saborear, não comia para ter um momento de conexão. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, envolvendo inclusive o nosso processo do preparar, do lavar, do fazer junto, do picar no momento gostoso, do envolver as crianças nesse movimento. Gente, eu falo aqui, uma criança de 2 anos, ela pode ser envolvida no almoço da família? Pode. Uma criança de 2 anos, enquanto a mãe prepara, né, ou um ajudante prepara, essa criança pode ser envolvida de uma maneira segura, picando alface, do jeito que ela consegue, mas fazendo aqui, ó, rasgadinhos no alface. A criança pode ser envolvida fazendo, sabe o quê? Colocando os forrinhos na mesa. A criança um pouco mais velha pode ser envolvida colocando os pratos na mesa. Ela pode ser envolvida preparando e colocando uma florzinha na mesa, né, para que esse ambiente fique gostoso. A criança, ela pode ficar responsável por fazer o suco junto com os pais. As crianças amam ser envolvidas. Então, de qualquer forma que elas forem envolvidas no preparo desse alimento, na preparação do ambiente para receber esse alimento, na oração que nós vamos fazer em agradecimento a esse alimento. Então, as crianças, elas gostam de ser envolvidas. E toda vez que elas são envolvidas, elas processam aquilo que elas estão sendo envolvidas de uma forma diferente. Então, algumas pequenas atitudes que vocês podem fazer desde já, independente das idades aí, né? Que eu sei que tem mães com filhos de diferentes idades. Então, de pequenininho, gente, como que a gente está lidando com a fase oral dos nossos filhos? Como que nós estamos lidando com a amamentação, com o bico, com o desmame, com a retirada de chupeta, com a introdução alimentar,
com o toque do alimento, a preparação do alimento, a forma com que essa criança está introduzindo o alimento, se com distrações, ou se ela tem consciência, ou se ela consegue fazer escolhas, né? Que ela pega, experimenta, devolve, pega uma outra coisa, escolhas em relação a isso, né? Nós podemos envolver as crianças, lavar os alimentos, exatamente, desde o preparo, né? Desde o alimento que chega em casa, né? Esses dias foi até engraçado que as meninas, elas conhecem o moço que vem aqui em casa entregar as verduras, as frutas. E aí esses dias nós rimos até, porque ele falou, a Mila que atendeu o interfone, aí ele falou assim: é o moço da verdura. Acho que ele falou foi isso. É o moço da verdura. Ela falou assim: mãe, tá subindo aí o moço da belezura. Eu acho que foi isso que ele falou, o moço da belezura. E a gente rachou de rir, aí ele entrou e falou assim: agora, a partir de hoje, você é o moço da belezura, que traz um tanto de belezura pra gente em vez de verdura. E aí, gente, como que nós vamos lidar com tudo isso? Então, vamos ajudar a lavar, vamos ajudar a preparar. E muitas vezes eu entendo, gente, eu sou mãe, né? Eu também trabalho fora, né? Às vezes a rotina é acelerada. Então, muitas vezes a gente deixa de envolver os filhos por uma praticidade que a gente quer fazer as coisas muito rápido. Então, se isso não tem como ser durante a semana, durante uma rotina acelerada, que no final de semana, belezuras, que no final de semana a gente possa fazer isso. Por exemplo, algo que eu comecei a fazer aqui em casa. Hoje a Lavina, que tem 8 anos, ela já consegue preparar alguns alimentos no fogão. Eu fico supervisionando, mas ela prepara o queijo derretido dela, ela prepara o pão na chapa, as duas fazem bolo sozinha, elas colocam todos os ingredientes sozinha, elas já sabem as medidas, elas misturam sozinha e eu só entro na hora de despejar e colocar no forno. Ela prepara tapioca, ela sabe colocar a tapioca, a água, fazer o movimento ali e colocar recheio. E ela tem 8 anos, né? A Mila com o alimento, ela já vai direto na geladeira, ela já pega, ela tira, gente, chega à noite, ela tira as vasilhas e fala assim: mãe, as vasilhas já estão em cima da bancada para você fazer a janta pra gente. Então, fazer com que as crianças participem de alguma forma. De que forma vai ser essa? O que cabe em cada família. Então, aqui, elas têm responsabilidade de ajudar na preparação da mesa, elas retiram os pratos todos os dias, terminou de comer, elas retiram os pratos. A Mila sempre me ajuda com o suco, né? Então, ela escolhe, ela ajuda a colocar água. Então, tudo isso, gente, faz diferença em como que os nossos filhos vão apropriar o alimento. Qual que é o tipo de relação e as emoções envolvidas nesse processo de alimentar. E aí, eu recebo muitos pais, né, inclusive com esses desafios. Ah, Marcela, já tá difícil, os meus filhos se recusam a comer, né? Recentemente eu tive uma mãe que virou pra mim e falou assim: Marcela, não tem jeito. Eu já tentei todas as coisas e a minha filha só come arroz, nuggets e batata. Eu tentei de tudo e a minha filha só come arroz, nuggets e batata. E aí eu fiquei pensando, gente, pensei bem, né, pra ter tentado de tudo e minha filha só come arroz, nuggets e batata. E aí eu virei pra essa mãe e perguntei assim: não tô conseguindo entender. Quem compra nuggets e batata pra essa menina? Como que ela consegue ter nuggets e batata dentro de casa? Entendem onde que a gente chegou? Porque se a minha filha come só arroz, nuggets, batata, é porque está sendo oferecido nuggets, batata para ela todos os dias. Entende isso, gente? Porque tem coisa que cabe ao adulto. A criança não tem controle. Não é a criança que coloca para dentro de casa os alimentos. Quem coloca para dentro de casa, quem faz esse movimento é o adulto. E olha, né, ajuda até a lavar as louças. Aqui em casa teve uma live, inclusive,
Elas amam quando eu tô aqui em casa e o pai não tá, e elas vão ficar sozinhas durante a live. E elas vão contando, nossa, é a nossa segunda live sozinha, nossa terceira live sozinha. Aí teve uma vez que elas queriam arrumar a pia enquanto eu tava fazendo uma live. E eu simplesmente deixei, né? Assegurei que não tinha coisas, né, perigosas e deixei elas lavarem. Gente, depois da live eu fui com a intenção de dar mais uma, né, passar mais uma água, né, passar mais alguma coisa assim. E vou falar uma coisa com vocês, foi aqui, ó, tudo certo, não enxaguei de novo, não passei, né, mais nada, guardei do jeito que elas tinham, né, lavado mesmo, porque é uma forma da gente dar independência sim para as crianças. Mas o que eu quero dizer é isso, quem disponibiliza os alimentos dentro de casa somos nós. E aqui em casa, por exemplo, tem doces? Tem, inclusive esses dias para trás eu comprei um saco de balachita, que eu adoro balachita. Fica ali, gente, até no olhar delas. E a gente tem regras aqui em casa. E as regras são difundidas, são comunicadas, são feitas, inclusive algumas, em família. Então elas sabem o que é sobremesa. Sobremesa é uma fruta depois do almoço. Sobremesa é um melzinho depois do almoço. Então elas sabem, né, que é dia de semana, o que é sobremesa, e elas sabem que no final de semana algumas coisas são permitidas. E isso funciona. E funciona tanto que elas nem pedem, tá? Durante a semana, elas nem pedem, ou às vezes pedem, eu falo assim, que dia que é hoje? Deixa eu lembrar, terça-feira. Aí elas, ai, dia de semana, não pode. Entende? Então, gente, cabe ao adulto fazer esse movimento. Cabe ao adulto começar fazendo uma investigação dele mesmo. Como que eu, como mãe, como que eu, como pai, como que eu, referência dessa criança, estou lidando com o alimento? De que forma que eu me relaciono com o alimento? De que forma que esse alimento chega na minha casa? Que tipo de alimento tem dentro de casa? E aí, gente, eu penso muito em vocês, viu? Eu fiz uma parceria com uma colega de trabalho que eu confio muito, que é a Tamires, da Clínica Gussen, né? Que é inclusive a minha nutricionista que me acompanha. E eu fiz um projeto com ela e a partir de amanhã, durante 7 dias, a Tamires vai colocar coisas simples, muito simples, que nós pais podemos fazer para melhorar essa questão alimentar dentro de casa. Porque sim, nós refletimos para os nossos filhos aquilo que nós, né, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós colocamos em prática. Nós somos o espelho, sim, que os nossos filhos vão referenciar, que nossos filhos vão olhar, que nossos filhos vão acessar, que os nossos filhos vão buscar. Então, a partir de amanhã, e eu inclusive vou entrar nessa, né, para eu retomar aqui equilíbrio em vários pontos aqui em casa. A partir de amanhã, a Tamires vai começar a postar para nós pais, né, atitudes simples que nós podemos ter, que aí, gente, nós vamos começar por nós. Porque um outro equívoco também é a gente começar forçando a criança, é a gente começar a colocar no prato e falar aquilo que a criança tem que comer. Sabe por quê, gente? Porque enquanto a gente coloca no prato, nós estamos falando de um controle que é nosso, da quantidade que eu acredito que essa criança precisa comer. 1 ano e meio depois, a personalidade dela não deixou mais ela aceitar a alimentação. Eu acredito que sim. Não só a personalidade. O que acontece com 1 ano e meio? Gente, mas a criança rejeita e fica sem comer. Então, vamos lá, que essas são as principais dúvidas. No meu prato só tem cor. Então, vamos lá. Essas são as principais dúvidas e eu concordo com vocês que durante muito tempo eu lutei, né, com isso dentro daqui de casa. O que acontece com 1 ano e meio, aproximadamente 2 anos, que é quando pode começar uma recusa alimentar por parte da criança?
Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, é a fase do desenvolvimento em que as crianças estão passando por um processo de individuação. O que é individuação? Então, nós vamos falar sobre isso de modo bem prático. Individuação é ali, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança está vivendo esse processo de fazer o primeiro movimento de separação emocional. O que significa isso, gente? Entende quando eu falo que os filhos estão fusionados aos pais? Que os filhos se ligam aos pais emocionalmente? Então, as crianças estão assim, ó, ligadas aos pais emocionalmente. Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que é o período da birra, que é o período daquela fase que a criança fala não pra tudo, quer recusar tudo, né? A gente fala alguma coisa, a criança fala que não é assim. Às vezes a gente até oferece alguma coisa que a criança gosta e só pra recusar ela vai falar assim, não gosto, não quero. Essa fase de 1 ano e meio, 2 anos é o processo em que a criança está passando pela individuação. Pelo primeiro movimento, mas por um movimento intenso, porque lá por volta dos 9 meses ela já faz esse primeiro movimento da angústia de separação, mas ali por volta dos 2 anos é o movimento mais intenso de separação emocional. Ou seja, a criança nessa fase, ela começa a se perceber como alguém diferente desse adulto. A criança começa a usar os termos eu, para falar dela mesma, que até então ela falava o bebê, o neném, a Maria, a Lívia fez isso, o Bernardo fez aquilo, entende? Para falar dela. Por quê? Porque é na terceira pessoa, é um outro, ela ainda não se vê apropriada. Então é o processo que a criança começa a desenvolver, não finaliza aí, começa a desenvolver a consciência sobre o controle dos esfíncteres, soltar, reter, soltar, segurar, liberar, segurar. Então começa esse processo do controle dos esfíncteres e por começar esse processo de individuação, o que a criança começa a fazer? A falar não. A criança, ela começa o processo de recusa e recusa em relação a tudo, inclusive a questão alimentar. Por quê, gente? Porque ela se vê como um ser diferente. E por se ver diferente, ela quer exercer a sua opinião, a sua decisão. Ela entende que ela pode, inclusive, pensar e querer algo diferente desse adulto. É só por um processo de individuação. A criança não faz isso porque ela quer confrontar os pais. A criança não faz isso porque ela quer nos testar, porque a criança cognitivamente, né, em termos cerebrais, ela não está totalmente desenvolvida para ter essa intencionalidade que nós definimos para ela, tá? Então, muito estranho, meu filho de 4 anos só come uma coisa no prato, não mistura nada. Ok, então vamos lá. Aí o que nós vamos fazer no momento de recusa alimentar? Nós vamos oferecer opções. Nós, como adultos, né, continuamos colocando cores diversas no nosso prato. Aqui em casa nós temos um combinado. Nós precisamos ter 5 cores no prato. Quais cores que nós precisamos ter? Cada um decide. Entende, gente? O que nós precisamos fazer com a questão alimentar? Nós definimos fronteiras e dentro disso nós damos possibilidades para a criança se colocar. Se nesse processo de individuação nós colocamos no prato da criança a quantidade que a gente quer, nós definimos o que ela precisa comer e nós não damos nenhum espaço para que a criança possa exercer a sua opinião, entende que o confronto, no sentido, né, de exercer a sua individuação, vai ser recusa? Então, o que nós precisamos fazer? Dar espaços para a escolha das crianças. Então, por exemplo, aqui em casa, geralmente no fogão tem umas 7 cores, né? Contando com as coisas de salada e tudo. Qual que é a condição? 5 cores no prato. Ah, mãe, que tem arroz, feijão, carne e um cará, por exemplo. Ah, mãe, eu não quero nada disso que tá na salada. Tá faltando uma cor. O que você prefere? Você quer cenoura ou você quer o brócolis? Você quer isso ou você quer isso aqui? Mas 5 cores no prato é
a fronteira, entendeu? É a regra. Mas dentro disso, a própria criança, ela tem, né, o poder de tomada de decisão. O que nós podemos fazer quando a criança tá lá? 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo. Envolver a criança nesse preparo do alimento. Chama a criança um dia e fala assim: hoje nós não estamos mais na nossa casa. Essa não é a cozinha da nossa casa. Nós estamos no restaurante. Oi, senhorita, tudo bem? O que a senhorita gostaria hoje de comer? Né? E aí, o que nós vamos fazendo, gente? Nós vamos envolvendo a criança no preparo desse alimento, no servir esse alimento. E aí, sempre eu faço isso. Por exemplo, né? A Mila, ela tem facilidade de experimentar. A Mila vê uma pedra que tá parecendo uma comida. Ela vai olhar e vai falar assim: será que isso é bom? E vai lá e vai experimentar. Já a Lavina vê qualquer coisa de diferente, o que ela vai fazer? Ela vai recusar no primeiro momento. É o padrão dela. E um padrão que foi muito interferido, muito determinado pela minha forma de introdução alimentar. Porque no primeiro momento, gente, a introdução da Lavina foi baseado na obrigação. Ela tem que comer. Se ela gosta, se ela não gosta, ela vai comer. Então, ela saía da mesa depois que ela comesse, né? Ela podia fazer outra coisa depois que ela tomasse a vitamina de iogurte natural integral batido com mamão. Eu falo que eu acho que nessa época eu dei mamão e banana o estoque da vida inteira, né? Que ela nunca mais comeu mamão, nunca mais comeu banana, e eu entendo o processo disso. Então, qual que é a questão que nós precisamos? O alimento, ele deve ser oferecido mais de uma vez, né? Não adianta os pais proibirem doce e refrigerante e continuarem consumindo. A qualidade e a variedade deve ser para a família toda. Isso. Essa coerência alimentar é muito importante. O que acontece? Existe um combinado de não comer doces durante a semana. O combinado vale para as crianças e o combinado vale para a gente. Por exemplo, as minhas filhas, né? 8 e 5 anos. Elas nunca experimentaram refrigerante. Já proibir refrigerante? Nunca nem falei isso com elas. Só que o que acontece? Aqui em casa, eu e Diogo, a gente não compra refrigerante. Eu lembro, a gente compra às vezes assim, vai ter uma visita, alguma coisa assim, refrigerante já perdeu a validade aqui em casa. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, né? De refrigerante perder a validade. Então, a gente não compra. Eu estou na casa da minha mãe, muitas vezes, final de semana, eu tomo refrigerante. Só que elas acostumaram tanto no dia a dia, porque na casa da minha mãe é o final de semana, né? Não é aquilo que é no dia a dia. Aqui em casa, elas não veem, né? Já viram muito pouco. Então, o que a gente faz? Né? Chega lá na casa da minha mãe, tá lá na mesa, disponibilizado. A atitude delas é essa aqui, ó. Elas olham na mesa e falam assim: vó, tem algum suco? Vó, tem água? Elas nunca quiseram e se alertaram para essa experimentação. Muito porque ela vê coerência na gente. Então, é difícil, gente, a gente falar que não quer que os nossos filhos experimentem coca e todos os dias a gente tá bebendo coca junto com os nossos filhos, né? Perto dos nossos filhos. Então, o que a gente precisa fazer, né? E eu entendo isso também, tá? De pais que tentaram várias coisas e que os filhos continuam não comendo. Então, o que eu faço, né? Quais que são os movimentos que eu faço? Todos os dias aqui em casa tem as verduras que são aceitáveis pela Lavina. Então, todos os dias ela tem possibilidades de colocar 5 cores no prato. Tá, gente? Porque eu não faço isso. Não coloco, ela é obrigada a colocar 5 cores, mas não tem 5 coisas diferentes, né, no almoço que eu sei que são aceitáveis por ela. Então, aqui em casa, todos os dias tem alface, tomate e brócolis. Todos os dias. Por quê? Porque são os 3 que, invariavelmente, ela vai comer. Outra coisa que a gente pode fazer. Nós vamos integrar a criança nessa preparação. Mesmo criança muito pequenininha, tá, gente? Você pode falar com ela. Fala assim: filha, hoje você vai ajudar a preparar. Hoje você vai fazer e nós vamos fazer um alface com jeito de tal coisa e tal. E sabe qual que é a brincadeira? Tudo que a gente fizer, nós vamos experimentar. Então, gente, brinquem em relação a isso. Tragam de uma forma lúdica. Sabe o que a gente já fez aqui em casa? Que a Lavina topou? A gente já fez brincadeira de cores.
Cada hora, né, eu pegava um prato e pegava uma tampa e colocava em 2 pratos. E aí, cada hora tinha que ser uma cor diferente. E aí, por exemplo, eu colocava, e trazendo de uma forma lúdica, tá? Colocava um chiclete vermelho aqui e um tomate aqui, entendeu? E aí eu dava para as duas, elas poderiam trocar entre elas, porque elas não estão vendo, né? Elas poderiam trocar entre elas, mas qual que era a condição? A gente vai brincar e vai experimentar. E aí, gente, às vezes ela experimentava assim, ó. Confesso pra vocês, assim, ó. Aqui, experimentou. Tá tudo ok. Ela não é obrigada a gostar, ela não é obrigada a comer tudo, mas ela é convidada a experimentar. E isso é muito importante. Nós não devemos usar comida como moeda de troca, né? Por quê, gente? Porque toda vez que a gente usa comida como moeda de troca, nós estamos condicionando a criança, né? Nós estamos condicionando a criança a comer não por uma experimentação, não por uma questão, né, de aceitação, mas por uma questão de ganhar alguma coisa ou de perder alguma coisa. Porque a gente usa muito alimento para recompensar, a gente usa muito alimento para tirar algo, né, que a criança gosta, né, para castigar ou para recompensar. E aí, quando a gente faz isso, qual que é a mensagem que a gente passa, gente? Nós passamos a mensagem para os nossos filhos que eles precisam de engolir aquilo que não foi triturado. E isso não se limita ao alimento. Gente, eu falo com vocês, o que a gente coloca pra dentro, aqui, ó, é a forma com que nós estamos colocando pra dentro várias questões da nossa vida. Então, qual que é a mensagem de uma forma mais abrangente e abstrata que a gente passa para essas crianças? Que mesmo diante de situações que ele tiver, né, diante de uma situação que ele não concordar, mas que o outro forçar a fazer, ele vai colocar pra dentro, ele vai aceitar, e vai aceitar sem crítica, e vai aceitar sem triturar, e vai aceitar sem digerir. Entendem isso? O que a gente está fazendo com a alimentação, nós não estamos fazendo só com o alimento que entra. Nós estamos fazendo com a forma que a gente deixa as informações, as pessoas, as questões da vida se relacionarem com a gente. Então, tomem cuidado com isso, né? Muitas vezes nós condicionamos, inclusive, gente, as crianças percebem, né, que quando ela come, os pais ficam super felizes. Quando elas não comem, os pais ficam tristes. Então, muitas crianças, elas se alimentam para atender a expectativa dos pais, não porque elas estão processando verdadeiramente esse processo, tá? Durante muito tempo, eu sei que a Lavínia fez isso. Durante muito tempo, a alimentação dela era para atender a minha expectativa, porque o meu marido chegava em casa e pelo meu humor, ele sabia se a Lavínia tinha comido ou não. Entende? Porque eu sei como que essa questão alimentar é algo que afeta os pais. Então, o que que eu comecei a fazer? Primeiro de tudo, a libertar a Lavínia desse processo. E o primeiro passo que eu dei foi com a técnica do Sleep Talk, que é uma técnica que a gente utiliza durante o sono. Quem aqui, gente, quiser muito fazer essa técnica, eu tenho um e-book, assim, totalmente gratuito e maravilhoso. Eu falo que foi o meu terceiro filho, porque foi um e-book que eu fiz com toda a minha alma, que eu fiz com todo o meu amor mesmo, que fala sobre a cura da criança interior. E aí trabalha sobre a técnica do Sleep Talk. E aí eu vou falar sobre isso que você tá falando aqui agora. Então, eu libertei a Lavínia, né, nesse processo. E aí, quando a gente faz o Sleep Talk, a gente liberta a criança, mas a gente liberta a gente mesmo, tá? Então, eu fui mostrando pra ela que todo aquele movimento que eu fazia, né, até do controle da alimentação, do quanto ela ia comer, né, do quanto era necessário, era algo que eu precisava, que eu acreditava que era melhor pra ela, né, que eu acreditava como mãe que seria a melhor forma dela se desenvolver, mas que agora eu entendo, né, que eu preciso
respeitar o movimento dela, que eu preciso respeitar que esse momento já passou, que ela pode voltar a ser ela na essência, essa criança que gosta de experimentar a vida, essa criança que é intensa em todos os sentidos, essa criança que está aberta para o mundo. Então, gente, todas as vezes que eu inicio, né, e dou continuidade no processo de Sleep Talk, a Lavínia entra numa fase de experimentação. Foi nesse processo, por exemplo, que ela experimentou o macarrão e que deu continuidade. Então, hoje, o que ela faz? Hoje, ela ousa experimentar alguns alimentos. Todos? Não, gente. E tá tudo bem. Por quê? Porque ela tem um hall aí, que inclusive a gente fez juntas, um hall de possibilidades de alimento. Ela tem ali, ó, uma lista que eu, entendendo isso, eu faço os movimentos e as refeições aqui em casa, também priorizando aquilo que eu sei que é aceitável para ela, colocando algumas coisas diferentes, né, para esse processo da experimentação, mas fazendo algo que eu sei que vai estar dentro das possibilidades dela. Então, de que forma, né, que ela tem vários nutrientes? Por exemplo, eu sei que o brócolis é uma coisa assim, ó, comer o brócolis, pra mim, metade das coisas está resolvida. Por quê? Porque eu sei que é algo extremamente nutritivo e que ela come todo dia. Então, eu respeito isso. Lanche da escola. Então, ela leva cereal, né, alguns bolachas, biscoitos integrais, verdadeiramente integrais, castanhas, uva passas, ela leva, né, algumas coisinhas que nós fazemos aqui, bolinhos que nós aprendemos a fazer e que ela envolve nessa questão. Ela leva uma bisnaguinha integral, um misto, com presunto, com queijo. Então, nós conseguimos chegar num rol de possibilidades aqui com ela, que eu atendo a necessidade dela, né? A necessidade, inclusive, nutricional e tudo mais, e respeito esse processo dela. Pelo contrário, o processo do Sleep Talk, ele é extremamente rápido. A questão, o que acontece? É que como ele é muito rápido, eu diria que ele é quase imediato. Não é incomum eu receber, por exemplo, eu passar essa técnica no consultório, acompanhar e 2 dias depois os pais me mandarem mensagem e falarem assim, Marcelo, o que é isso? Que negócio que é esse? Porque o negócio é muito rápido. Só que o que acontece? Como ele tem um resultado rápido, o que a gente faz? A gente para de fazer. E o processo, ele realmente, ele acontece e se sustenta quando a gente é persistente no processo. Tanto que um ciclo de Sleep Talk, eu sempre recomendo aproximadamente 4 semanas, né? De Sleep Talk, que pode, inclusive, revezar entre pai e mãe, mas é um processo rápido, tá? Eu sugiro vocês, né, nesse e-book que tá lá no link, né, do meu Instagram. Depois você entra em contato comigo, que pode ser que tenha alguma coisa que não tá sendo processado da forma, né, correta, com o direcionamento, inclusive, de palavras, que eu posso te auxiliar nisso, tá? Então, inclusive, gente, com várias técnicas, como que a gente tem que falar, como que é o processo, tá tudo descrito nesse e-book que tá no link do meu Instagram, tá? É só vocês entrarem lá, colocar e-book Curando a Criança Interior, tá? E na quinta-feira, nessa live, eu vou falar um pouco sobre isso. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode envolver as crianças, a gente pode apresentar os alimentos de uma forma lúdica. Por exemplo, gente, teve um dia aqui em casa, antes da pandemia, que a Lavínia tava com algumas colegas aqui em casa. E aí, tava quase chegando a hora do almoço, elas não iam almoçar aqui, e tinha acabado de fazer uma couve-flor. E aí, ela falou assim, gente, vamos todo mundo comer uma couve-flor? A Lavínia. E a Lavínia gosta de couve-flor. Vamos todo mundo comer uma couve-flor? As amigas na hora, nossa, nem credo, não gosto disso. Eu falei assim, peraí, gente, o que vocês estão fazendo? Isso aqui não é a casa da Lavínia, isso aqui é um restaurante. Coloquei elas, inclusive foi aqui na sala, peguei uns potinhos de brinquedo que elas brincam na cozinha, coloquei uma couve-flor, fiz um temperinho diferente para cada um, e aí uma comeu, outra foi lá e experimentou, outra foi lá e experimentou, e esse poder do grupo, da influência do grupo, fez com que todas comessem, algumas quiseram repetir. Quando os pais chegaram, eu falei assim, inclusive se tiver com dificuldade de comer, comeram couve-flor. Os pais estatalaram um olho desse tamanho, eu falei assim, o quê? Couve-flor? Mas não gosta de couve-flor? Por quê, gente? Porque muito daquilo que a gente fala, a gente vai reforçando e isso tem poder.
Aqui em casa, por exemplo, várias vezes. Tem lá, por exemplo, uma cenoura. Uma cenoura cozida. Cenoura cozida é uma coisa que a Lavina não come. E aí, quando eu vou oferecer a comida, eu falei assim, filha, você quer que coloque cenoura no seu prato? Ela olha pra mim, tipo assim, mãe, você sabe que eu não gosto de cenoura, mas eu não desisto de oferecer. Então, tratem, assim, ó, com naturalidade, continuem oferecendo, independente se a criança já colocou que gosta ou não, continue oferecendo sobre isso, né? Sobre um alimento, inclusive, que a criança já recusou 429 vezes. Continue oferecendo esse alimento para ela. E muitas vezes, gente, no desespero, sabe o que eu vejo? Eu vejo que no desespero a gente faz vários movimentos que eu falo que são inclusive bem apelativos. Olha o que a gente faz. A gente oferece. E a gente tá lá com toda a disposição, fala assim, não, gente, tô com disposição, né, pra ter um dia diferente, vou lá oferecer a comida. Aí a criança se recusa. Aí a gente passa pra primeira fase da apelação. O que a gente vai? Filho, se você não comer, você vai ficar fraco, você não vai conseguir fazer esporte, você não vai conseguir, né, ficar forte, você não vai conseguir... Batata frita ela adora, né? E tem um avô, sabe, gente, avô que participa da live, que toda vez que vai na casa do avô, né, batata frita tá lá pronta, né? Então, ainda bem que é na casa do avô, e na casa dos avós pode, né, gente? Então, tem um avô que sempre deixa a batata frita separada, a carninha do jeito que elas gostam, né? E aí, gente, a gente começa a primeira fase da apelação. Porque aí você vai ficar fraco, você não vai conseguir fazer nada. E a criança continua recusa. Aí a gente vai para a segunda fase da apelação. Você sabia que tem criança que passa fome? Você sabia que as crianças da África não têm o que comer? Inclusive, eu tenho essa experiência, né? Então, a gente começa a apelar, não tem o que comer. E aí, gente, muitas crianças vão virar para vocês e falar assim, mãe, pode dar para ela, leva minha comida para ela. Porque, gente, tudo isso... é uma apelação do adulto. A criança não vai por esses méritos. Aí a gente passa para a terceira fase da apelação. Nossa, mas eu fiz com todo amor, fiquei aqui a manhã inteira fazendo e é desse jeito que você faz? Você nem experimenta isso que a mamãe fez? Então, o que a gente faz? Tudo isso, gente, nós não atingimos verdadeiramente o nível da participação, o nível da criança se envolver, o nível da criança realmente interagir e querer experimentar. Então, de que forma que nós podemos fazer movimentos, tá, gente? E aí eu falo, são vários movimentos que nós podemos fazer e aí algum dia pode dar certo. Nós não podemos desistir. Primeiro de tudo, começar com a nossa coerência alimentar. Começa pelos pais. O processo alimentar da criança começa pelo processo alimentar dos pais. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar, né, esse desafio de 7 dias que a Tamires vai postar, algo, né, que nós vamos fazer diariamente para alimentar. E aí eu quero convidar vocês, né, gente? Cada dia que a gente fizer o desafio do dia, vamos lá postar a gente, não é a nossa criança, tá? Postar a gente fazendo o desafio, aí vocês me marcam e me marca a Tamires, tá? Porque eu vou ter certeza que nós estamos totalmente alinhadas no nosso propósito de ter uma relação alimentar mais saudável com os nossos filhos. Pode ser assim? Tá? Então, o que nós vamos fazer, né, em relação às crianças? Nós vamos começar com a nossa coerência alimentar. Nós vamos começar a envolver criança, especialmente se for pequenininho e tiver na introdução alimentar, gente. Vamos lá colocar a banana picada, a banana inteira, deixar ele descascar, deixar ele amassar. Tem momentos, gente, eu entendo perfeitamente que nós não temos tempo para isso, que na rotina não tem jeito da gente fazer, né? Que dá trabalho, faz sujeira, mas à medida que a gente for tendo, assim, ó, eu não vou fazer em todos os alimentos, eu vou deixar para fazer à noite, eu vou deixar para fazer no final de semana, mas tem alguma forma que a criança possa participar dessa preparação alimentar, desse contato com o alimento, com um ambiente gostoso.
com um ambiente saudável, né, gente? Com um clima gostoso em torno da mesa, porque nós estamos transmitindo muito mais que alimento. Nós estamos transmitindo uma relação que essa criança vai ter em relação à vida, em relação às novas experiências, em relação aos novos contatos, tá? E aí, gente, deixa a criança perceber os alimentos. Dar comida sem a criança ver, dar comida, a criança fazendo desenho, vendo desenho, dar comida, né, sem ter contato com esse preparo, sem ter contato com esse movimento, sem interagir, sem participar, a gente tá de alguma forma fazendo isso aqui, ó. E as crianças têm mais dificuldade de entrar, de acessar isso, de se relacionar com isso, tá? É o como nos alimentamos, às vezes na pressa, com a TV ligada, no telefone, é exatamente olhar pra gente no primeiro momento e buscar essa coerência. Então, no momento da alimentação aqui em casa, são alguns combinados que a gente faz em família. Então, tem 2 momentos que nós estamos em família e é o momento que a gente faz orações, inclusive espontâneas, que é o momento do almoço, né, que todo mundo interage, Aí a gente faz, e aí a gente deixa cada um falar e agradecer. E aí ela sempre fala assim, eu quero agradecer essa couve gostosa, né, que a funcionária fez. E no momento do sono, né, ou antes de dormir, que a gente sempre tem algo a agradecer no dia, né, que a gente faz dessa forma espontânea. Então, gente, é todo o ambiente que a gente cria também em relação ao alimento. Como que nós vamos tratar esse alimento, como que nós vamos nos posicionar, de que forma nós nos alimentamos. Olha que interessante. Na semana passada eu fiquei sozinha aqui em casa com elas, né? Só nós 3. Elas não foram na aula e eu tava fazendo só atendimento online. E aí, olha que interessante. A Mila virou e falou assim: mãe, você vai fazer comida ou você vai comprar comida? Ou você vai pedir comida? Aí eu falei assim, filha, não sei, tem dia que a mamãe vai fazer, tem dia que a mamãe vai pedir. Depende de como que vai ser a rotina dos atendimentos, né, da mamãe, do trabalho e tudo mais. Falei assim, por quê? Qual que você prefere? Ela, eu prefiro o dia que você compra. Por quê, gente? Porque quando eu compro pra Mila, vem um tanto de novidade, vem um tanto de coisa que ela nunca viu, vem a farofa de um jeito diferente, com coisa diferente, então ela quer que compra. E ela vira, mãe, eu prefiro que você faça. Entende? Por quê? Porque fazer aqui em casa é seguro, fazer aqui em casa ela vai participar, fazer aqui em casa já vai ter os alimentos que ela sabe, né, que é aceitável para ela. Então, entende a forma de se relacionar com os alimentos? Então, vamos nos propor a olhar para dentro da gente em relação às diferentes fases que os nossos filhos estão vivendo, tá bom, gente? Pode ser no processo da amamentação, pode ser lá na introdução alimentar, pode ser na dificuldade do dia a dia. Podemos ter crianças que estão fixadas nessa fase oral e crianças que são fixadas na fase oral, como uma pergunta que foi feita aqui. A minha filha tem 8 anos e coloca tudo na boca. Pode ser, gente, que lá na fase oral ela não teve essa fase desenvolvida da forma que era realmente necessária, porque existe uma angústia dos pais, né? Quando as crianças colocam tudo na boca, então o movimento mais corriqueiro é a gente pedir, tira isso da boca, está sujo, não coloca na boca. É podar, enquanto na verdade nós precisamos cercar a criança de coisas que ela pode colocar na boca, que não tem problema, né? Que não tem risco, que não faça mal, para que ela possa trabalhar essa fase oral dela. Né, crianças quando começam a morder o coleguinha, nós vamos trabalhar a fase oral, nós vamos trabalhar dando carninha, nós vamos trabalhar dando maçã, né, porque precisa, muitas vezes o morder tem a ver com essa estrutura bucal mesmo que a criança precisa desenvolver. E, gente, vamos nos atentar, como que nós quais são, né, e como que nós nos relacionamos com o alimento, quais são as emoções envolvidas no ato de alimentar. Quando a gente toma um café tranquilo, realmente vivendo mindfulness, totalmente pleno aquele momento ali, saboreando aquele café, com uma mesa bonita, e bonita não é chique, cheia de coisa não, mas com uma mesa atrativa, com os alimentos sendo apresentados de uma forma atrativa. Gente, quando eu compro uma xicrinha diferente aqui em casa, como que elas ficam empolgadas, como que elas querem colocar a mesa de uma forma diferente. Então, nós estamos apresentando esse alimento no saquinho assim,
ou eu tô colocando num cestinho, porque a gente come com o olhar, a gente come pelo ambiente, a gente come pelo outro, né? É porque a gente vê o outro comendo e saboreando, a gente come pelas emoções envolvidas nesse espaço do alimentar. Então, olhem para tudo isso, tá? Quem tiver desafios alimentares, podem me mandar mensagens. Eu quero poder apoiar vocês nesse momento, né? Aproveitem os momentos, né, do alimento, porque é o que a gente está colocando para dentro da gente. Eu falo, gente, observem o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa vida, para dentro das nossas relações. E eu quero fazer 2 combinados com vocês. Quero fazer um combinado que a partir de amanhã vocês vêm comigo nesse desafio para que a gente possa ter uma relação mais saudável, uma relação mais coerente com o alimento e transmitir isso para os nossos filhos, junto, né, com a Tamires, que é nutricionista, que é personal, então com a ajuda da Tamires. E aí cada dia eu também vou participar disso. Cada dia que vocês fizerem o que a Tamires sugerir, nós vamos postar e marcar o meu perfil e o perfil da Tamires, porque quando a gente começa a ver o outro fazendo, gente, né, essa interação dessa comunidade é inclusive um start pra gente, tá? Esse é o primeiro combinado que eu quero fazer. Eu quero ver vocês colocando um joinha, dando um coraçãozinho aí pra falar comigo que tá ok, que vocês estão olhando nos meus olhos e fazendo esse combinado comigo. Posso contar com vocês nisso? Sim? Vou esperar aqui as respostas. Aqui, ó, começou a aparecer o joinha ali. Então, quero realmente poder contar com vocês, né, pra gente colocar tudo isso, né, e pra começar. Então, vamos começar agora? Vamos começar, vou fazer uma pose aqui pra vocês, né, gente, brincadeira. Mas vamos começar a tirar um print dessa tela aqui e postar para colocar o nosso compromisso em relação ao alimento dos nossos filhos, tá? Então pode printar a tela aqui do jeito que tiver, coloca lá, eu me comprometo, né, a fazer esse desafio que vai ser de uma forma muito simples, né, inclusive me colocando junto com vocês. E aí todo dia de manhã eu vou postar, eu vou repostar o que a Tamires postar, tá? Então vai ser ao longo do dia, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, do jeito que for melhor para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar com o nosso processo de coerência, tá? Então, poste uma fotinha dessa nossa live de hoje que mostra o nosso comprometimento. E quinta-feira eu quero poder contar com vocês, porque eu falo, gente, quem, né, me segue aqui já me ouviu falar. Eu falo que o maior presente que eu considero que eu posso dar para os pais é esse processo da cura da criança interior. Esse processo da cura da criança interior, eu já vou sair daqui, vou colocar esse nosso projeto aqui no Insta e eu marco ela, tá? Esse projeto da cura da criança interior, da gente olhar para as nossas crenças, da gente olhar para aquilo que tá aqui e que muitas vezes continua nos impedindo de ter uma vida abundante, que continua nos limitando em vários processos de realização, né? Em vários objetivos que nós temos e nós nos limitamos porque tem coisas aqui internamente que não estão sendo acolhidas, que não estão sendo olhadas, que não estão sendo processadas. Então, quinta-feira, esse é o meu presente para vocês, tá? É um presente de todo o meu coração, é um presente de toda a minha alma. Eu só peço que vocês realmente compareçam, se entreguem para esse processo, convidem alguma mãe, algum pai para participar junto com a gente. Quinta-feira, às 20h20, vou estar aqui, né, de corpo e alma, para oferecer para vocês aquilo que eu mais acredito. E sabe por que eu mais acredito? Porque foi um processo que fez total diferença na minha vida. Foi um processo que fez total diferença na minha maternidade, né? No meu papel de esposa, no meu papel de mulher, no meu papel de mãe. Então, isso fez tanta diferença na minha vida que tornou um propósito de vida, tornou uma missão da alma poder oferecer de forma mais genuína, de forma mais sincera, de forma mais leve, todo esse conteúdo para os pais, tá bom? Então, espero vocês quinta-feira. Peço para que vocês convidem uma mãe, convidem um pai a participar e estejam aqui comigo.
Combinado? Que, ó, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no YouTube, junto com várias outras lives que eu falei aqui com vocês. Desfraude, desmame, sleep talk, sexualidade, né? Tem um tanto de live importante lá. Fiquem à vontade, tá? Para consumir os conteúdos, né? O canal do YouTube tá no link também do meu Instagram. Tudo que vocês quiserem, né, saber sobre os meus conteúdos a respeito do e-book. E tem outros e-books, inclusive, um e-book lindo que chama Enchendo o Tanque de Amor, que são 14 atividades práticas para vocês fazerem com os filhos de vocês, né? Para vocês encherem o tanque de toda a família. Então tá tudo lá. Tô total à disposição, viu? Então, um beijo, muito obrigada pela presença mais uma vez. E postem a foto da nossa live aqui, tá? É o nosso comprometimento com esse projeto, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada.